Olá, boa noite, galera do SAF Informações. Desculpem pela demora, né, ao complementar. Estava aqui a tratar de alguns detalhes técnicos. Hoje, como de costume, teremos uma live com o professor Noslem, E o homem aí? do AI Moçada, não é? Hoje não saiu AI Moçada, professor Noslem. Tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo me Graças ajeitar a... aqui, fazer meu fone funcionar. Está tudo Tá me bem, ouvindo graças a bem? Como Deus. tá? Sim, estou ouvindo bem. Então E o tá. professor Noslem? Estou ouvindo bem também. Deixa eu só ver se consigo fazer uma coisa aqui que não está aparecendo para mim aqui o seu áudio certinho. Pensei que começasse com AI Moçada. Posso fazer. Pode fazer esta vontade, estamos acostumados. De repente o professor Noslem saiu um pouquinho do ar. Acreditamos que sejam problemas de rede, mas vamos só tentar aqui tratar do problema do Dr. Aguinaldo Jaca. Oi, Sim, agora oi, estou oi. ouvindo. Agora estou ouvindo Beleza. perfeitamente. Fala, moçada, tudo certo com vocês? E É o aí? professor Tudo Noslem. beleza, meu amigo Sebastião? Vamos lá, vamos conversar. Tô tentando fazer meu fone funcionar aí, mas ele não tá funcionando direito, cara. Já está funcionando, agora consigo ouvi-lo perfeitamente. O É? Dr. Aguinaldo Jaca, o professor Aguinaldo Jaca ainda não se faz presente. Acreditamos que seja por problemas técnicos, pois falou comigo há pouquinho. Sim, temos Tá. aqui o professor Noslem. O professor Noslem é alguém, penso que seja alguém que dispensa apresentações. Pois nós, pelo menos aqui em Angola, devo já agradecer, porque é graças ao professor Noslem, às videoaulas do professor Noslem, que hoje em dia conseguimos, né, dominar as orações coordenadas e as orações subordinadas. É um aspecto muito importante que devemos aqui, ou devo, né, realçar. Aqui até um comentário de Lucas Evangelista, melhor professor. É de facto um dos melhores professores que há na língua portuguesa. Maravilha, tamo junto. Bom, obrigado pelo carinho. Tô muito feliz de estar com você aqui, poder fazer esse bate-papo. Espero poder contribuir aí nesse nosso bate-papo aqui. Já vai contribuir bastante, eu sei que vai. Dr. Aguinaldo deve estar com alguns problemas técnicos, né? Uh, Faustino, Tô sim, tentando fazer parece que funcionar os fones aqui, tá difícil. parece que o Dr. Aguinaldo não chega. Enquanto não chega, penso que podemos começar. Os fones ainda não estão operacionais? Ainda não, tô tentando aqui, mas daqui a pouco ele melhora. Tô vendo uma Então galera vamos. chegar aqui, ó, Tainá Costa chegando. Tem uma galera. A galera que tá chegando, eu vou aproveitar e vou contar para vocês. Olha aqui. Estou com o Sebastião, que é um grande amigo lá de Angola, que já vai fazer bate-papo falando sobre língua, cultura e tudo mais. Né, Sebastião? E tá chegando também o professor Aguinaldo aqui, que também é de Angola, né? Sim, também de Angola. Para já destacar aqui que é o terceiro convidado brasileiro a participar nos meus lives culturais. Uh, é pela apreciação e o que tem feito no mundo da língua portuguesa. Não só língua portuguesa, porque o professor Noslin também fala um pouquinho de sociolinguística e linguística. Sociolinguística e linguística estão ligadas extremamente à cultura. Então, são coisas que, de facto, cativam e motivam pessoas. Enfim, descrever o que tem feito destas pessoas, ou deixa-me um pouquinho entusiasmado, pois tem feito bastante mesmo. E espero que continuem fazendo. E estou muito grato por ter aceitado o meu convite. Não Imagina, que é esperei. isso. Alegria toda é minha, pô. Parece que já podemos. Os fones já estão funcionando ou nem por isso? Os problemas de rede continuam, não? Infelizmente temos esses problemas ainda. Professor Noslin, penso que Fala. os fones já estão funcionando e podemos
começar com a nossa live, não é? Enquanto o doutor Aguinaldo Jaca não chega. Falar Agora sobre acho que vai, língua, hein? falando sobre língua, cultura e identidade. Agora sim, agora foi, agora foi. Eu gostaria que o professor Noslen fizesse aqui uma súmula sobre a questão da língua, cultura e identidade. É propriamente como elas se entrelaçam, não é? A língua, a cultura e a identidade. Porque É, tem o autor, Murdoch, que define a cultura como um conjunto de hábitos e costumes de um povo. E a língua, não é? É falada de forma diferente no Brasil e Angola. Embora tenhamos algumas peculiaridades, como os nossos antecessores, né, eh, serem da mesma origem, porque dizem que o Brasil desenvolveu e se tornou o que é hoje, graças à cultura africana propriamente angolana, porque temos o mesmo colonizador e alguns angolanos foram levados para o Brasil e sim, posteriormente ajudaram naquela evolução. Como podemos ver na história do Zumbi dos Palmares, creio que o professor Nozan já tenha lido, pois é com uma leitura, certeza. penso que obrigatória no Brasil. E o Sim, facto com também certeza. de um dos autores angolanos, estamos a falar propriamente do doutor Patrício Batsikama, ser uma referência aí, aí, no Brasil, pois para o estudo da cultura ou da história Sim. da África é uma leitura obrigatória sobre nação, nacionalismo e nacionalidade africana. Então, eu gostaria que falasse propriamente sobre a língua, cultura e identidade. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a língua, língua, cultura e identidade está tudo amarradinho, né? Porque a língua, ela é um dos elementos de identidade de um povo. Ela faz parte da construção da identidade de uma sociedade, de um povo, como você mesmo agora está falando, né? Somos colonizados pela mesma nação, porém, culturalmente, nós temos coisas diferentes, porque a cultura tem a ver também não só com, obviamente, a língua, mas sim com a região, com os costumes que são criados dentro de cada uma das regiões em que vivemos. Então, essa parte cultural, a língua está dentro da cultura, faz parte desse processo, assim como o próprio vestimento, a maneira de se vestir, a maneira de se alimentar, os alimentos fazem parte também da cultura. Então, quer dizer, temos muitos elementos que fazem parte desse processo. Então, a língua é um dos elementos de identidade de um povo que faz parte dessa cultura, que também constrói essa cultura de um povo. E é muito importante saber que essa identidade que nós temos é assim como se fosse nossa impressão digital, né? A língua faz parte dessa impressão digital cultural de um povo. Então, cada povo tem a sua impressão digital, cada povo tem a sua língua que constrói essa impressão digital, que constrói toda essa cultura. Então, é muito importante saber disso e dizer que, querendo ou não, nós, eu e você, temos alguma coisa da nossa identidade que tem amarração, né? Que é essa nossa língua também. Por mais que eu fale de um jeito, você fale de outro, nós temos esses sotaques diferentes, uma fonética diferente muitas vezes na hora de falar, algumas palavras que você usa, eu não uso, e vice-versa, mas, de modo geral, a base da nossa língua estabelece que, culturalmente, nós temos uma ligação. Então, Brasil e Angola têm uma ligação cultural. Estamos aí ligados diretamente. Tá? Isso é muito importante de saber e das pessoas que estão nos assistindo saber disso também. Então, culturalmente, nós somos irmãos, ou pelo menos primos aí, próximos aí um do outro em relação a essa construção. Estamos aqui a falar sobre. Tem um aspecto muito importante em questão da língua e a cultura. É a língua quem faz a cultura ou a cultura quem faz a língua? Olha, boa pergunta, hein? Eu acredito que, nesse caso, quando a gente está falando de cultura, a língua faz parte da cultura, mas é a cultura quem constrói essa língua. Porque, culturalmente, nós temos coisas que, por exemplo, vou falar aqui do país, do Brasil, né? O Brasil é um país muito grande. Então, culturalmente, da minha região, eu sou do sul do país, sou do sul do Brasil. A minha região sul tem algumas coisas culturais, na língua mesmo, dizendo, que não existe, por exemplo, no norte nem no nordeste, que lá é diferente. Então, por exemplo, quando eu penso em falar, chamar aqui na minha região, eu chamo os meninos, né, as pessoas, os adolescentes, de piá. E aí, piá, tudo bem, piá? Isso é algo muito próprio da minha região. Então, culturalmente, isso é totalmente nosso, do sul. Assim como tem mais ao sul do Brasil, ainda o pessoal que é a mesma coisa. Guri e piá significa menino.
né? Já no Nordeste, no Norte do país, já tem outras expressões para isso. Então, quer dizer, é a cultura que vai determinando essa língua, né? Então, a cultura ela é mais ampla e a língua está dentro da cultura. Sim, professor Norlin colocou num aspecto interessante, falar que a língua está dentro da cultura. É como nós adquirimos, de facto, a língua portuguesa. Penso que tanto o Brasil quanto Angola adquiriram a língua portuguesa, embora o Brasil seja independente há mais de 200 anos, se não me engano, não é? Sim, 200 anos, não? isso. É muito tempo. Mas, então, a língua, né? A língua sobrepõe, né? Ou sobrepôs outra língua, sobrepôs outra língua. E neste processo nós não temos a cultura em si, temos um outro processo chamado de aculturação ou sobrecultura. Né? Penso que seja um desses dois processos, aculturação ou sobrecultura. Então, aqui nesse aspecto, é a cultura quem molda a língua ou a língua quem molda a cultura? Ou temos aqui Aí, nesse, ou uma percentagem dividida? A cultura vai ser moldada para a língua, posteriormente a língua vai ser moldada pela cultura. eu vejo como algo cíclico mesmo. Primeiro tenho essa língua chegando, aí depois eu tenho a cultura acontecendo, aí depois eu tenho a língua se sobrepondo e a cultura acontecendo, e elas vão virando quase que uma coisa só. Por isso que eu falei que a língua faz parte do processo cultural, ela está dentro desse processo cultural, mas é algo cíclico mesmo, né? Algo que vai acontecendo de forma cíclica. Agora vamos tocar de um subtema, né? O enfoque é o português como veículo de intercâmbio cultural entre Angola e Brasil. O professor Desenho acredita que o português é sim um fator de intercâmbio cultural entre Angola e Brasil. Caso acredite, poderia deixar aqui específico o porquê ou quais são os detalhes que faz acreditar que é de facto um veículo de intercâmbio cultural? Olha, eu acredito que sim, que é um intercâmbio cultural, porque a gente tem essa raiz que vem da mesma relação da língua, mas eu acredito que ainda para as pessoas isso não é visto dessa forma. Então, um dos meus desafios é tentar fazer com que as pessoas enxerguem isso. Falar, olha, a gente tem aí um braço lá em Angola, um braço em Moçambique, um braço em Portugal, porque essa língua consegue fazer com que eu possa ir até Angola e me comunicar com você. Bom, eu nem estou em Angola, eu estou me comunicando com você. A gente está conversando aqui. A gente tem essa possibilidade de conversar por essa raiz da língua. Então, quer dizer, é a língua que me permite ter esse intercâmbio de conversa contigo, consequentemente, um intercâmbio cultural. Então, um dia, que se Deus quiser, eu quero um dia poder viajar até Angola e conhecer Angola. Então, eu tenho certeza que o dia que eu for até Angola, eu não vou ter nenhuma dificuldade de comunicação. Pode ser que uma coisinha aqui ou outra ali aconteça, mas isso vai me permitir esse intercâmbio cultural, de chegar até Angola me sentindo mais em casa. Assim como quando o angolano vem para o Brasil, também acontece isso. Se sente um pouco mais em casa, porque a língua dá essa questão. Por exemplo, eu já fui à Espanha. Se eu não sei espanhol, eu fico um pouco mais perdido. Eu já fui até Estados Unidos. É inglês, é totalmente diferente da nossa base da língua portuguesa. Então você não se sente tão em casa. Então, querendo ou não, a língua nos unifica, a língua nos aproxima. Ela faz com que eu tenha essa capacidade de estar em um ambiente que me permite me comunicar. E a comunicação faz com que eu me sinta mais parte desse lugar. E, querendo ou não, isso é um intercâmbio cultural. Então, professor Noslen, deixou aqui patente que a língua é sim um veículo de intercâmbio cultural entre Angola e Brasil. Mas temos outros veículos, né, que possam ser utilizados como veículos de intercâmbio cultural, ou nem por isso? Não, então, com certeza temos vamos lá, alimentação, tem muitas coisas de alimentação, os próprios alimentos fazem isso, a própria história, a história do Brasil está ligada à história de Angola, porque Angola faz parte da história do Brasil, como você mesmo falou no começo da nossa conversa, né? Alguns angolanos foram trazidos para o Brasil, aí, infelizmente de forma escrava, para cá, e fizeram parte dessa construção do início do país aqui. Então, assim, temos essa cultura aqui dentro. Então, a gente tem essa construção aqui dentro e isso é parte da nossa história. Então, quer dizer, a literatura também angolana está aqui dentro do Brasil e vice-versa. Então, a gente tem muito desse, até dos costumes, né? Os costumes que os próprios angolanos que trouxeram para cá quando vieram para cá, foram trazidos para cá, muitos desses costumes ficaram aqui e até hoje fazem parte dos nossos costumes. Então, essa realidade, sim, também faz com que a gente tenha esse intercâmbio cultural. Então, querendo ou não, como eu disse, somos nações co-irmãs, né?
nessa questão de construção da nação. Se a gente pegar toda essa parte histórica, tem muita coisa que vai se intercalar. Tocou num ponto que eu digo que é bastante interessante, pois é quanto à literatura em si. Temos a literatura, a história da literatura angolana, começou com a primeira obra de José da Silva Maia Ferreira. O José da Silva Maia Ferreira começou por lançar alguns poemas no seu livro, no livro do seu amigo, no semanário do seu amigo brasileiro, Porto de Ambuim. Isso também podemos destacar como um dos fatores, né, que estreitam as relações culturais entre Angola e Brasil. A questão da literatura. Acredita que é a literatura brasileira que mais influencia a literatura angolana, ou a literatura angolana quem mais influencia a literatura brasileira? Olha, devido à construção do nosso país, eu acho que é o contrário. Acho que é Angola que influencia mais aqui. Porque se for pegar, os autores angolanos já estavam aqui quando o Brasil estava em surgimento. Então, com certeza, é uma base da nossa construção literária. Então, tenho certeza que muito mais a literatura, não só angolana, mas a literatura africana influencia mais na brasileira do que o contrário. Talvez hoje as coisas estejam mais equiparadas, né? Hoje está mais igualado, mas no processo de construção, com certeza. Muito obrigado. Tem uma questão, deixa eu só tentar mais uma vez adicionar o Dr. Aguinaldo Jaca. Parece que até o momento ele entrou em contato comigo a partir do WhatsApp, não consegue entrar na conversa. Está complicado. Professor Nosley, temos a questão também das músicas e a questão do carnaval. Vamos tocar. Poderia dizer quais são as semelhanças ou as divergências que conhecem em termos de músicas e carnavalesco entre a Angola e Brasil? Olha, do pouco que eu sei, do pouco que eu entendo, eu sei que tem muito dos ritmos, né? Os ritmos brasileiros são muito baseados nos ritmos de Angola, por exemplo. Se você pegar o nosso ritmo maior aqui, que é o samba, vem diretamente daí, né? Isso é totalmente baseado no ritmo angolano. A gente tem toda essa parte, todas as músicas que tem essa parte de percussão, né? A percussão é um instrumento que veio daí. Então, a gente sabe que essa construção da nossa música vem totalmente baseada também dos ritmos africanos e da cultura africana. Então, a gente tem muito em relação a isso. Todas as músicas derivadas desse samba. Então, você pegar lá o pagode, que é derivado do samba, até mesmo pegar hoje em dia as músicas sertanejas, né, que é mais do sertão do país, também usam muito desses elementos. Então, a construção nossa, ela é muito baseada nisso. Essa coisa da alegria, né, os elementos carnavalescos também, as cores que nós utilizamos, tudo isso vem com base de toda essa cultura africana, com certeza. E quanto aos trajes propriamente brasileiros utilizados nos carnavais, também é uma inspiração propriamente africana, ou temos aqui uma inspiração com novos moldes, ou temos algo propriamente semelhante, na visão do professor Nossai? Eu vejo que tem semelhanças, sim, tem algumas coisas semelhantes, mas tem coisas que são próprias daqui, tem coisas que são inspiradas em outras regiões, não só em Angola, mas acho que tem muita semelhança assim, nessa construção, porém, a gente não posso te afirmar assim, olha, totalmente baseado na cultura africana, mas tem muito assim, até porque a gente sabe que é um tipo é um tipo de festa também que surgiu lá atrás com toda essa cultura africana chegando junto. Então, a gente tem que lembrar disso. Então, mas eu não posso te afirmar que se é mais isso ou mais aquilo outro. Eu acredito que é muito mais uma junção das duas coisas. Efetivamente, compreendo claramente. Vamos aqui tocar também num aspecto que é ligado à língua, né? Já que estamos com o professor Novem, vamos aproveitar a oportunidade. É sobre a sociolinguística brasileira. Qual é a sua visão sobre a sociolinguística brasileira e a influência linguística angolana na sociolinguística brasileira? Eu vou te dizer que quando a gente fala disso, a gente está falando de entender o outro a partir da linguagem. Né? Acho que é aí que está a grande questão. É entender o outro ser humano. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre empatia. Porque entender o outro a partir da linguagem é ter empatia.
certo? Com o outro, ter empatia, entender o lugar do outro, entender por que ele se comunica daquela forma. Então, quando eu penso dessa ideia da sociedade e da língua junto, a gente tem que entender dessa forma. Tanto que eu sempre falo, poxa, existe essa questão dos vários grupos sociais e cada grupo social tem aí, né, também a sua linguagem própria desses grupos sociais, por mais que a gente tenha a gramática normativa, mas na língua falada, na língua do dia a dia, dos grupos sociais, a gente tem características próprias de cada um dos grupos sociais. Então, essa construção parte de uma empatia. Eu preciso entender o outro a partir da língua que ele fala, a partir da linguagem que ele utiliza e da forma como ele se expressa. E é assim que eu enxergo hoje essa discussão. E, obviamente, nós vamos ter aí, quando a gente pega aí a questão de até algumas gírias, tem muitas gírias que são baseadas em até dialetos africanos, que também são usados aqui. E aí é normal, faz parte do processo da comunicação social, da comunicação da sociedade. Mais uma vez responde de uma maneira cativadora e é algo que deixa as pessoas alucinadas. Outros comentários aqui, como o professor Novlen é o melhor professor do mundo, que amamos bastante, e é de facto a verdade. Edgar Morin, um dos autores que muito aborda sobre a teoria culturológica, fala sobre o sincretismo, né? Sobre o sincretismo cultural. Sincretismo, né? A junção de todas as características culturais, a fim de que tenhamos apenas uma identidade, a identidade mundial, algo que possa vir a se formar daqui a pouco. Pois, se o professor Nozen tem acompanhado no Japão, as formações são para preparar estudantes para o mundo, não para preparar estudantes para o Japão. Eles ensinam cultura universal e ensinam línguas internacionais e depois preparam os indivíduos para áreas técnicas, ou seja, para venderem indivíduos ao mundo. O professor Nozen acredita que ao nível da CPLP podemos ter daqui a alguns anos uma questão do sincretismo cultural entre Angola, Portugal e Brasil, propriamente na união por exemplo, no Brasil usam uma nomenclatura gramatical diferente da nomenclatura gramatical portuguesa. Nós aqui em Angola não temos uma nomenclatura gramatical e seguimos simplesmente Portugal. Isso também está ligado aos aspectos culturais. Eu gostaria de saber se o professor Nozen acredita que a nível da CPLP, pelo menos, não para falar a nível global, podemos esperar, ou poderíamos esperar que a nível da CPLP houvesse esse sincretismo. Então, já existiram várias tentativas de fazer isso, né? Eu não sei o quanto isso é possível, sabe? Vou pegar aí o nosso último acordo ortográfico que nós tivemos aí, né? Assim, foi tentado fazer alguma coisa que talvez não funcionou adequadamente, se a gente pensar bem. Porque, como você falou, né, é cultural. Tem coisas que é impossível você tirar da raiz da sociedade. Porque a cultura está enraizada, né? A cultura é algo enraizado, está dentro da raiz da sociedade. E é difícil a gente mudar isso. Eu acho que sim, existe uma questão, nós já falamos, né, da questão da norma padrão, e essa norma padrão ela existe para nós, existe para vocês, existe para Portugal, existe para todos os países lusófonos, beleza. E eu acho que talvez fazer uma gramática, uma nomenclatura gramatical adequada para todos os lusófonos, não sei se é possível, sabe? Devido a essa questão cultural. Porque como a cultura está enraizada, eu preciso respeitar a cultura de vocês. Eu preciso respeitar aquilo que é próprio da Angola. Eu preciso respeitar a cultura de Moçambique. Eu preciso respeitar a cultura do Brasil. Eu preciso respeitar a cultura de Portugal. Então, existem coisas que são culturais que é difícil de você mudar. Eu acho que, ok, quando a gente pensa numa língua, especialmente a língua escrita, né, a parte escrita, para que todos tenham acesso, beleza, a gente vai padronizar, por isso a norma padrão. A gente padroniza isso. Mas aí, quando a gente fala de cultura, aí eu acho mais difícil de você colocar dentro de uma caixinha, porque a cultura não cabe numa caixa, né? A cultura ela é expansiva, ela não cabe dentro de uma caixinha, não dá para encaixotar. Então eu creio que isso vai ser muito difícil de acontecer, né? Muito difícil de acontecer. A gente vai ter que aprender, muito talvez, no processo todo, entender, né, a cultura do outro um pouco mais, e obviamente respeitar o espaço do outro e usar o padrão
para tentar fazer com que a gente consiga se comunicar de forma adequada. Professor Norley, nós aqui em Angola, pelo menos aqui em Angola, temos visto, aqui tem-se registrado um número elevado de jovens que nascem e são muito apegados à cultura ocidental. Por exemplo, eu acredito que existem atualmente no meu país pessoas que não conhecem coisas sobre o casamento tradicional Sim. africano, não sabem como realmente isso funciona. Isso também é um desapego à cultura. Tem pessoas que conhecem mais da cultura portuguesa, da cultura americana. Até no Brasil tem isso, né? Tem um autor que muito admiro Sim. em torno do mundo do jornalismo cultural, que aborda que se quiseres estudar de facto cultura, tens de viajar pelo menos 2.000 anos atrás. Como é que era o Brasil? Qual era a cultura brasileira antes de 2.000 anos atrás? Qual era a cultura angolana 2.000 anos atrás? E vamos dar conta que, de facto, já não se tem a cultura como tal, né? Já não é mesmo a cultura, sofreu alguma Uhum. alteração. E é algo muito abordado sobre um autor angolano que também deixa aqui como recomendação, Jorge Macedo, que fala sobre a dimensão africana da cultura angolana e que também toca alguns pontos brasileiros. É que a cultura tem sido moldada ao longo dos tempos, ou seja, vivemos sobre um processo de aculturação constante, ou seja, a aculturação em si é constante. Tendo isso em conta, não é? Tendo em conta esse aspecto de aculturação constante, nós ainda acredita que não possa acontecer essa mutação ou essa unificação das normas gramaticais e da sociolinguística não, É, sociolinguística não. a mutação é natural acontecer, né? Porque a mutação acontece de acordo com o falante, né? O falante de cada tempo vai trazendo a sua linguagem, vai mudando a linguagem, vai trazendo, vai acontecendo. Com o processo de globalização, a gente consegue ter mais acesso à linguagem de outros países, até à cultura de outros países, a gente consegue, acaba acontecendo isso. Então, mas não é uma coisa forçada, percebe? Quando você me fala assim, essa junção vai acontecer de modo natural, eu creio que sim, já está acontecendo, né? Já acontece. Por exemplo, eu sei que em Portugal as crianças assistem muitos YouTubers brasileiros. E aí, Efetivamente. quando chega na escola, começa a usar algumas palavras que são próprias do Brasil. E tá tudo bem, porque faz Bacana. parte do processo de globalização. Faz parte, é natural, não foi nada forçado. Então, naturalmente, vai acontecer sempre isso. Provavelmente, talvez você assista alguns youtubers brasileiros e eu vice-versa. Às vezes eu assisto alguns youtubers angolanos. E talvez eu use alguma expressão da Angola aqui e você use alguma expressão do Brasil aí. Esse processo é natural, vai acontecer sempre, eternamente, todas as vezes que ele for natural. Quando eu digo para você que talvez ache difícil de a coisa ser encaixotada, é quando as pessoas querem fazer de modo forçado. Entende? De modo pensado, forçado. Forçado não vai acontecer nunca, porque fica artificial. E toda mudança da língua, para que ela se enraize, ela tem que ser natural. Se ela for forçada, se ela for artificial, aí não vai funcionar, não tem jeito. Então, essas transformações, essas junções naturais da língua, isso vai sempre acontecer, vai sempre acontecer. E, claro, a proximidade vai acabar cada vez mais aumentando, né? Porém, que seja uma coisa unificada, uma só, assim, talvez eu não veja isso, acho que eu não vou estar vivo para ver isso, talvez nem você, porque acho que leva muitos anos para ocorrer um processo desse. Professor Gonçalves, será que o Dr. Aguinaldo Jaca, né, continua com um problema na rede? Será que, pela primeira vez, poderíamos fazer um intervalo de 5 minutos para ajudar o professor Claro, Aguinaldo Jaca a entrar claro, e depois sem problema. retomássemos? Faz assim, ó, eu saio da live, você chama ele, depois eu tento entrar com vocês dois aí já conversando. Tá bem, tá bem. Agora só um pouquinho, professor Aguinaldo. Vamos só tentar aqui endireitar alguns problemas técnicos que irão desculpar.